Boa tarde a todos. Irei apresentar o artigo com o tema Logística Reversa, um estudo da destinação das latas de alumínio como fator de desenvolvimento social, econômico e ambiental no município de Benjamin Constant. Os autores sou eu, Neuziane Freitas, como já foi mencionado, Silvana Falcão e o mestre Gilvan Freitas. Introdução. A logística reversa, também conhecida como a logística inversa, ela vem ganhando notoriedade desde 1990. Ele é um tema novo, embutido dentro da logística empresarial, mas como pode se perceber, a logística reversa, ela tem que andar de braços dados com as empresas, que é um meio sustentável. Começaram a se preocupar-se com os recursos naturais e com o retorno dos produtos que os consumidores descartavam, enfatizando a responsabilidade ambiental que as organizações estão adotando como fator competitivo e relevante às suas atividades, tornando-se uma técnica de grande potencial econômico, social e ambiental. Pode-se perceber que eles estão entrelaçados. A logística reversa ela anda junto com as organizações. Conforme as organizações elas vão se adequando e vão se adaptando, o mesmo acontece com a logística reversa, apesar de ela ser um tema bastante novo e pouco conhecido pelas empresas e para também adotá-las. O objetivo geral do estudo é justamente enfatizar a relevância da logística reversa com as práticas que são utilizadas das empresas. Os objetivos específicos é justamente isso, conhecer os catadores das latas de alumínio e analisar as práticas de coletas das latas, como que acontece o procedimento. Quanto à metodologia, enfatizando anteriormente um pouco sobre o referencial teórico, é de suma importância, entra o meio ambiente, a logística reversa e as latas de alumínio. Por quê? A logística reversa ela é de suma relevância e é justamente o Lacerda 2007, ele diz, você utilizar os meios econômicos junto com a empresa, mas que a logística reversa de um lado, a empresa de outro, mas que as pessoas que estão presentes possam usufruir do que a natureza nos dá e que as pessoas futuramente também possam contribuir e usufruir da mesma maneira. A nossa metodologia ela foi quali-quantitativa, ou seja, ela buscou identificar meios, o perfil socioeconômico e também trazer para vocês quantidades, números, resultados e discussões. Conforme o gráfico demonstra, a maioria dos catadores das latas de alumínio são do sexo masculino. Por quê? Segundo o IRATA 2007, ele discute essa problemática da divisão do trabalho. Os homens, de certa forma, eles têm um refratário mais forte. Então, as mulheres, mesmo 25% delas, são catadoras das latas de alumínio. Porém, elas também têm que se conciliar tanto no meio familiar quanto no meio do trabalho. De acordo com o gráfico 2, o estado civil dos catadores são solteiro e casados. Ou seja, o que significa que tem um grande potencial que eles têm que conciliar também a família, a renda familiar. A renda familiar deles, muitos dos catadores falaram que eles têm que conciliar tanto outros trabalhos, muitos, e alguns só têm somente as latas de alumínio como um fator de sustento familiar. Na
naturalidade dos catadores. É interessante esse fato dos catadores, por quê? Porque eles têm um embasamento e eles são de outros municípios também. Eles são do município de Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Trujillos e aí do próprio Iquitos. Então, aqui na minha pesquisa, tem um pouco da tríplice fronteira, que é o próprio tema já vem buscando enfatizar. A faixa etária dos catadores. Quanto à faixa etária dos catadores, de um modo geral e sucinto, eles estão trabalhando nesse mercado de 15 a 46 anos. Então, tem um percentual bastante novo, sim, que já vem trazendo aqueles traços familiares. E é interessante reforçar que, durante essa pesquisa, muitos já vêm de uma hierarquia, não passaram por nenhum tipo de trabalho. Então, aquele foi seu primeiro trabalho laboral. Outros também tiveram outro trabalho, mas eles buscam se adaptar. E trazendo para a logística reversa, muito daqueles eles não têm essa enfatização da importância da logística reversa. Então, é por isso que é um tema bastante interessante de associar. Tempo de atividade de coleta de alumínio. Tem de até 5 anos, de 5 a 15 anos, de 15 a 25 anos e mais de 25 anos. Foi como já tinha mencionado anteriormente. Muitos eles não têm outro fato para trabalhar. Então, a única maneira e o modo que eles trabalham é em relação às latas de alumínio, que pode parecer, a priori pode pensar assim, que não é muito importante, mas quando você vai na prática, você conhece e verifica a importância, mesmo eles não sabendo o grau de importância que eles estão fazendo para a sociedade, retirando essas latas de alumínio para ser reutilizado, porque é justamente isso. Um exemplo que eu posso trazer para vocês relacionado às latas de alumínio, a logística reversa, como Lacerda 2003 sempre menciona, ele é um processo inverso. A logística reversa inicia onde para muitas pessoas ele já tem acabado. Então, as latas que as empresas não se descuidam, são jogadas em rios e garapés, é justamente isso. Eles retirarem e trazer para as pessoas um novo processo e uma nova embalagem. Outros exemplos que eu também posso citar para vocês são as sacolas plásticas pretas, o papel reutilizado também. Eles são meios de logística reversa. Muitas pessoas elas confundem logística reversa como uma reciclagem, mas se você reparar profundamente, ele tem uma grande diferença, porque ele traz para você um novo produto para ser utilizado e ser implementado novamente na sociedade. Quanto aos perfis, agora vamos utilizar sobre as práticas que são utilizadas. Quanto às práticas dos catadores, eles têm duas percepções. São catadores que vão em rios e garapés, e locais até em algumas empresas que também eles deslocam e retiram, separam as avarias e deixam separado para os catadores. E tem aquelas pessoas que elas compram, revendem e que vai destinado para Manaus. Quanto ao valor mensal, de forma geral, é de 120 a 4 mil. Por que existe essa diferença entre alguns catadores? Porque, apesar de eles não terem nenhum apoio governamental, eles não têm nenhum apoio, eles trabalham por conta própria. Alguns trabalhadores, eles já se adaptaram e pegaram e criaram empresas. Então, a logística reversa ela pode ser implementada tanto nas microempresas como uma empresa de grande porte. Alguns desses catadores
catadores, o catador 1 e 2 e o 3, e até o 4, eles têm uma faixa etária que eles já têm uma microempresa. Então, eles conseguem ser catador. Eles compram de outros catadores e eles também vão em busca de procurar as latas de alumínio. Então, eles têm uma renda maior. E eles já têm uma empresa meio e eles conseguem se adaptar e se organizar aqui em Benjamin e até os próprios materiais para as prensas, para compactar as latas de alumínio já são realizados aqui. Como antigamente era mandado diretamente para Manaus, agora eles já têm o próprio equipamento deles. Práticas de coleta. Quanto aos quilos, varia muito o que eles coletam, tanto diariamente, semanalmente, mensalmente, porque não tem como mensurar, eles vão em busca. Então, de forma geral, por dia são coletados no município de Benjamin Constant 559,5 kg. Por semana são tirados 2.296,5 e mensalmente são tirados 17,30 kg, que é um percentual que você percebe que está na natureza, está no meio ambiente e que sabe que é um desgaste também para a natureza. Então, a logística reversa ela vem importar tanto as pessoas quanto o meio ambiente, que também é um fator essencial para a sociedade. Aqui, como vocês podem observar na figura 11 é o transporte das latas de alumínios. A partir disso, quando são coletados nos lugares, eles passam, como mostra a figura 12, para a prensa hidráulica, utilizada no processo de compactação, como mencionei anteriormente. Antigamente, eles não tinham essa prensa para fazer a compactação. O que era feito? Era armazenado, conforme a figura 11, e era encaminhado diretamente para Manaus. Hoje não, ele já tem os próprios maquinários, mas ainda há um déficit. Por quê? Porque esses materiais só são para essas pessoas que têm as empresas, que têm a meio, então elas já conseguem se desenvolver melhor. Na figura 13 são as latas de alumínio. Do lado direito pode-se observar que ele já está prensado, compactado. Então, esse material, após compactada, eles são encaminhados para Manaus. E o interessante disso é que alguns dos catadores, eles já têm pessoas formais em Manaus que já têm o contato e eles vão diretamente entregar. Então, eles já sabem a quantidade que deve ser colhida e encaminhar para Manaus, que já tem um local destinado. Considerações finais. Diante do exposto, o presente trabalho demonstra que a logística reversa é um fator de suma importância para a sociedade, de forma econômica, social e ambiental no município de Benjamin Constant, sendo que os impactos causados pelos descartes incorretos das latas de alumínio são amenizados pelos catadores, mesmo vivenciando contextos complexos quanto às condições de trabalho e encontrando nessa atividade uma maneira de reintegração no meio profissional. Percebe-se assim que a grandiosidade e aprendizado que este tema abordado nos propõe, abrindo margens para se ter continuidade ainda mais detalhado e valorização para os catadores que recolhem as latas de alumínio sem nenhum apoio governamental. Como eu já tinha mencionado, eles não têm nenhum apoio governamental e acredito que esse é um trabalho de suma relevância e ele pode ser aprofundado e trabalhado ainda mais, porque não se pode falar em administração, não se pode falar em empresa sem ter essa sustentabilidade
e ter uma visão para o futuro das pessoas que ainda estão por vir e que com certeza precisarão usar do meio ambiente e utilizar uma sustentabilidade adequada. Obrigada.